É o que eu costumo dizer, se o Excel está te tomando mais tempo do que economizando, é porque você está utilizando o Excel errado. Então fica aqui, no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns atalhos de teclado aqui dentro do Excel que vão economizar e muito o seu tempo. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, iremos aprender alguns atalhos de teclado que a gente tem aqui dentro do Excel. São todos? Óbvio que não, porque são centenas, quiçá milhares de atalhos de teclado que a gente tem aqui dentro. Então, hoje eu vou te mostrar alguns dos que eu mais uso no meu dia a dia e que me economiza muito tempo, ok? Então bora lá, chega de papo, se inscreve aqui no canal e bora para o nosso primeiro. O primeiro atalho que a gente vai aprender aqui então é como que a gente adiciona e remove filtros. Eu sei que você, se você acompanha aqui o nosso canal, não utiliza filtro no seu dia a dia porque existem várias outras funções que substituem os filtros e são muito melhores. Mas, se por acaso você precisar utilizar, como você pode inserir os filtros utilizando atalhos de teclado? Vamos utilizar três teclas, que são as teclas Ctrl, Shift, L. Selecione então a planilha onde você quer inserir esses filtros e aperte então esse conjunto de teclas. E para remover os filtros é muito mais fácil, apertando novamente as três teclas. Ctrl, Shift, L e você remove seus filtros. Se você acompanha aqui o nosso canal, já viu também que a gente utiliza muito a tabela dentro do Excel. E como que a gente pode inserir utilizando o atalho de teclado? É muito tranquilo. Basta a gente apertar Ctrl, Alt, T. Olha só. Ctrl, Alt, T e ele seleciona para mim então essa tabela. Posso clicar aqui com o meu OK e prontinho, ele já muda para a gente então para o design de tabela. E se a gente precisar converter intervalo, voltar para a exibição anterior, basta a gente clicar aqui em converter intervalo. Não é o nosso caso, mas se estivéssemos trabalhando então com uma tabela muito grande, com 100 mil linhas, 200 mil linhas, 300 mil linhas, como que a gente faria para selecionar essa primeira célula e ir até a última, deslocar da primeira até a última célula? É bem fácil, basta você utilizar a tecla Ctrl e as setinhas do seu teclado, como por exemplo, Ctrl para baixo, ele vai até a última célula para mim, Ctrl para a direita, ele vai até a sua extremidade. Da direita, assim como se eu quisesse colocar para a esquerda, e o Ctrl para cima, ele sobe então até a primeira célula com valores. Mas Henrique, e se eu quisesse além de apenas mover de cima para baixo, eu quisesse selecionar as células que estão passando por esse caminho? É muito fácil. Nesse comando de Ctrl para baixo, basta você adicionar a tecla Shift, ou seja, Ctrl Shift para baixo, e ele seleciona todas aquelas células para mim. Henrique, e se eu quisesse fazer uma soma? Tem uma forma mais rápida de fazer uma soma? Sim, já ensinei aqui no canal, mas não vamos perder tempo aprendendo novamente. Então, vou apertar aqui em Ctrl para baixo para ir até a minha última célula, aperto a setinha para baixo mais uma vez, e agora eu vou apertar duas teclas, Alt mais igual. Quando eu aperto Alt igual, ele vai e seleciona para mim a função soma, somando todos os valores que eu tenho acima, tá? Henrique, essa função soma funciona para qualquer lugar? Não necessariamente. Se eu tentar inserir aqui alguma célula que tem em branco ou com nenhuma outra célula ao seu redor, com valores ao seu redor, apertar Alt igual, ele simplesmente vai somar onde tem valores mais próximos, ou seja, nesse caso aqui, para a esquerda, mas mesmo assim ficará com um valor em branco ali. Então, muito cuidado, a tecla Alt igual para adicionar o autossoma é mais recomendada ser adicionada embaixo, com a opção de você somar tudo que está acima. Uma coisa que eu particularmente uso muito aqui dentro do Excel também é a parte de colar como valores. O que seria isso? Bom, se eu vier aqui embaixo, onde a gente deixou a nossa função soma, der um Ctrl C e tentar colar isso aqui em qualquer outro lugar, olha o que vai acontecer. Eu vou colar simples, com o Ctrl V, como você já conhece. Ele vai inserir um erro de referência para mim. Por quê? Porque ele está tentando somar uma coluna que não existe. Mas eu quero somente aquele valor de 28.208. Eu não quero toda a minha fórmula. Então, como que a gente pode fazer? Eu posso voltar aqui nos meus valores, selecionar o meu Ctrl C, selecionar a célula onde eu quero então colar esses valores e eu vou apertar agora uma sequência de teclas, que serão as teclas Alt, C, V, V. Ou seja, esse é o comando onde eu vou lá e colo como valores. Como você pode ver, nessa célula agora já não tem nenhuma fórmula. E se eu quisesse, por exemplo, colocar dentro de uma linha uma nova linha? Como assim, Henrique? Aqui eu tenho o meu cabeçalho chamado nome. E se embaixo de nome eu quisesse colocar, por exemplo, dos funcionários? Teria como? Com certeza. Basta eu dar dois cliques aqui, ou então, como a gente está trabalhando com atalho de teclado, apertar a tecla F2 para entrar dentro daquela fórmula, dentro daquela célula, perdão, e conseguir fazer então a modificação. Eu posso apertar agora Alt e Enter. E olha só que interessante, ele permanece para mim dentro da mesma célula, só que agora embaixo dela a opção de eu digitar. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui dos funcionários. E ela se torna valores completamente distintos. Então eu posso selecioná-los aqui e posso, por exemplo, diminuir e muito aqui o nosso texto. Então eu fico aqui com o nome dos funcionários dentro da minha mesma célula.
ok? E se por acaso eu precisasse adicionar todos esses valores dentro de um gráfico, e para isso selecionar toda essa tabela ao mesmo tempo sem utilizar o mouse? Muito fácil, basta você apertar agora as teclas Ctrl T e prontinho, você acabou de selecionar toda a sua tabela. E agora, Henrique, como que eu faço para adicionar um gráfico aqui dentro? Bom, essa é a parte mais fácil. Como que eu faço então, Henrique? Basta você apertar então as teclas Alt F1. Então, Alt F1, ele vai adicionar um gráfico para a gente, nesse nosso caso aqui de salário por vendedor. Henrique, eu preciso digitar todos os e-mails desses funcionários agora, só que eu preciso preencher isso de uma forma mais rápida. Tem como? Tem sim como a gente fazer um autofill. Então, olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, um cabeçalho de e-mail, e o e-mail do meu funcionário vai ser o nome dele, @empresa.com, por exemplo. Então, vai ser José, dessa forma, @empresa.com. Agora, como é que eu faço, então, para preencher esse mesmo e-mail, @empresa.com, para todos os meus funcionários? Basta a gente selecionar, então, todos esses valores que a gente já viu anteriormente como que faz e apertar agora, então, as teclas Ctrl E. Ctrl E, ele vai simplesmente fazer um auto-preenchimento para mim, pegando o nome, como exemplo que eu já coloquei lá anteriormente, e completando com @empresa.com. Henrique, eu preciso agora, então, selecionar ou a minha coluna inteira ou a minha linha inteira. Como que eu faço isso? Para isso, você vai utilizar apenas duas teclas, Ctrl espaço ou Shift espaço. Se eu apertar Ctrl espaço, por exemplo, ele seleciona toda aquela coluna de onde eu tenho uma célula selecionada. E agora, se eu apertar Shift espaço, ele seleciona então toda aquela linha de onde eu tenho uma célula selecionada. E agora, Henrique, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma nova linha, inserir uma nova linha ou uma nova coluna, é muito simples. Basta você selecionar então aonde vai estar a linha que você quer adicionar. Então, nesse caso, eu aperto aqui meu Shift espaço e aperto agora Ctrl Shift mais. Ctrl Shift mais, ele adiciona uma nova linha para mim. E se eu quiser agora remover essa linha? É muito simples também. Eu aperto Ctrl menos para remover essa linha. Henrique, se eu quiser adicionar uma coluna, é da mesma forma? Sim. A diferença é que você vai selecionar então aonde está a coluna que você quer inserir, apertar então Ctrl espaço para selecionar toda aquela coluna e depois Ctrl Shift mais novamente. Ctrl Shift mais e ele seleciona então uma coluna à esquerda daquela que você selecionou. Caso você queira excluir essa coluna, é da mesma forma. Aperto Ctrl menos e prontinho, ele faz a exclusão da coluna para mim. Bom, suponhamos agora que você quer mudar uma linha de lugar. Ou seja, eu quero, por exemplo, aqui selecionar a Maria inteira, né? Selecionar toda a linha da Maria. E se eu vier com o meu mouse aqui bem do ladinho, ó, colocando bem na bordinha da minha seleção, e arrastar aqui, eu quero colocar em cima do Gabriel. O que vai acontecer? Ele pergunta se eu quero substituir. E não é isso que eu quero simplesmente trocar de lugar. Então eu vou cancelar isso daqui. E agora, antes de eu começar a arrastar, eu vou segurar a minha tecla Shift. Quando eu seguro a minha tecla Shift, clico, seguro e arrasto e coloco aqui em cima do Gabriel, ele simplesmente muda de lugar para mim. Então, ou seja, ele faz a colocação, né, de uma célula e de uma linha inteira entre outras linhas. Outra coisa que sempre fazemos aqui dentro do Excel é ocultar linhas e colunas. E para isso, por exemplo, basta eu selecionar aqui a coluna da Maria novamente e apertar Ctrl 0. Quando eu faço isso, ele oculta toda aquela coluna onde eu tenho uma célula selecionada. Se eu apertar Ctrl Z, como você já conhece, ele desfaz. E agora, se eu apertar as teclas Ctrl 9, olha só, Ctrl 9, ele oculta toda aquela linha. Então, Ctrl 0, ele oculta a coluna onde tem uma célula selecionada, e Ctrl 9, ele oculta a linha onde está selecionada. Ok? E já para a gente caminhar para o final do nosso vídeo, o principal atalho de teclado que eu quero deixar para você aqui dentro é o uso da tecla Alt. Porque olha só, se você apertar a tecla Alt, você vai reparar que todos os seus menus acima do Excel são ativados. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, a minha guia dados, eu apertei Alt, agora eu aperto S. E agora eu quero, por exemplo, selecionar minha validação de dados, que tem aqui como subconjunto VA. Então eu escrevo VA e seleciono minha validação de dados. E depois aperto o V novamente, que ele vai abrindo para mim. Então, basicamente, todos aqueles atalhos que você tem ali em cima, você consegue acessá-los utilizando a tecla Alt, ok? Então é por isso que muitas pessoas falam que você não precisa do mouse para usar o Excel. Por mais que eu discorde um pouquinho, mas sim, você consegue acessar muitas coisas utilizando apenas a tecla Alt do seu teclado. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, compartilha com seus amigos, aquele que precisa ser um pouco mais eficiente dentro do Excel. Comenta aqui embaixo qual atalho de teclado que você usa, que eu não falei nesse vídeo. Dê algumas sugestões para os próximos e eu te vejo na nossa próxima aula.